Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live Tudo Consta, um oferecimento dos meus patronos, www.rodrigoconstantino.com. Vai lá, você pode se tornar um patrono, contribuir com esse programa totalmente independente, participar de grupos exclusivos e muito mais. E entre para a minha comunidade do Locals, já somos mais de 16 mil membros, mais de 550 apoiadores pagantes, que são aqueles que tornam possível esse programa diário. Muito obrigado a todos vocês. Vai lá em rodrigoconstantino.locals.com. Hoje, claro, nós não temos como fugir da disputa pelo Senado. É realmente a coisa mais importante desde a eleição para presidente da República, e ali o resultado foi catastrófico para o país. Esperamos que em poucos minutos tenhamos aí uma boa surpresa, né? A disputa está muito acirrada, é o que podemos dizer, vai ser decidida provavelmente no Photoshop. O fato de ter voto secreto facilita de um lado traição, do outro lado pressão. A gente sabe que nem todos os senadores confiam, né, nesse sigilo do voto. Já tivemos história no passado de acesso à votação, né? O próprio Antônio Carlos Magalhães foi julgado por conta disso, no caso da votação do Luiz Estevão. Então, vamos ver. Parece que a turma do PL vai anunciar o seu voto para mostrar que está em peso ali, apoiando a candidatura do Rogério Marinho, né? Os três candidatos já fizeram seu discurso. Rogério Marinho terminou agora, né? A gente vai ficar com o outro aqui. E o que eu posso dizer, adiantando esse assunto, que é o mais importante hoje, obviamente, é que tanto o discurso do senador Girão como do Rogério Marinho foram discursos impecáveis. É claro que o senador Girão tem um perfil mais combativo, até porque ele sabe que ele não tem chances reais de vitória. Era muito mais ali um statement e uma estratégia também para tentar tirar algum voto do Pacheco que poderia não estar indo à primeira vista para o próprio Rogério Marinho, né? Mas foi o discurso mais incisivo, mais enfático em relação aos abusos de poder vigentes no Brasil hoje. Inclusive, o senador Girão mencionou os casos de pessoas, jornalistas, que têm contas bancárias congeladas e até passaportes cancelados. Então, agradeço a parte que me toca, né? Não só um amigo, como um amigo do qual eu tenho muita admiração e muito orgulho dessa amizade, porque é um político fora de série, né? Alguém que escutou um chamado e está realmente tentando lutar pelo Brasil. Assim como todos nós, cada um no seu campo, né? Isso tudo traz custos pessoais. Não estamos lidando aqui com democratas, a verdade é essa, né? E tiro o meu chapéu, então, para cada palavra do discurso do Girão, que foi um discurso memorável, muito importante, um marco, né, de que estamos vivendo um momento realmente de inflexão, de uma bifurcação, que ou o Brasil tenta resgatar o império da lei, o Estado de Direito, a independência entre os poderes, a democracia, as liberdades básicas, ou mergulha de vez rumo ao abismo. O discurso do senador Rogério Marinho, feito ainda agora, também um discurso muito altivo, muito sóbrio, firme, né? O perfil do senador Rogério Marinho é um perfil, já disse várias vezes, de construção de pontes, de diálogo, de consensos, de concessões. Ele lembrou ali, né, o tempo todo no início, que é um senador pelo Nordeste. Aquela é uma casa também federativa, uma casa dos poderes dos estados. Nós temos que lembrar que o Brasil tem uma desigualdade muito grande nesse aspecto. Quando a gente separa a eleição do candidato geograficamente, a gente sabe que tem um peso muito grande em prol do atual presidente Lula no Nordeste, por acaso, exatamente a região que o Rogério Marinho representa ali, né? Enquanto que as regiões de Sul, Sudeste e Centro-Oeste deram vitória para Bolsonaro. Então, é um país geograficamente dividido também. E o Senado é uma casa
geográfica, é uma casa que tem um pacto federativo que precisa ser respeitado, tem uma divisão muito mais estadual do que numérica, que é o caso da Câmara, né? Então foi um discurso também muito importante do senador Rogério Marinho. Já o discurso do Pacheco, que aqui obviamente eu posso ter algum viés, né? Mas não, analisando de forma muito objetiva e imparcial, foi um discurso vazio. Foi um discurso de clichês, de autocongratulação pela sua incrível gestão, que a gente fica olhando e fala, aonde, meu Deus, né? Parece que o Brasil está uma maravilha em termos institucionais, parece que o Senado foi o grande guardião, né, da democracia brasileira, sendo que a gente sabe que foi o contrário. A figura do senador Rodrigo Pacheco como presidente do Congresso Nacional e do Senado foi uma figura pusilânime, covarde e cúmplice de muito abuso de poder, né? Ele, inclusive, em certa altura, chegou a dizer que as famílias brasileiras precisam de vacina, que as urnas eletrônicas são inquestionáveis, basicamente, né? E que é preciso combater a desinformação, ou seja, parece um garoto de recado de um certo ministro todo-poderoso, né? Que vem ao arrepio da Constituição, avançando sobre as nossas liberdades, né? Então, é um discurso demagogo, é um discurso sensacionalista, é um discurso que tenta bancar o independente e não consegue esconder a sua postura de subserviência para com aqueles que têm abusado do poder dessa forma a ponto de invadir um outro poder, né, o próprio poder legislativo, e ele diz que isso, caso de decisões monocráticas, vistas, longas, no judiciário se resolve com legislação. Vamos legislar. Legislemos. Eu mesmo sou autor de um projeto de lei, blá, 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 blá. Não. Nós todos sabemos que hoje o Brasil tem um instrumento que serve como mecanismo de freio e contrapeso, previsto e já deveria ter sido usado faz tempo, que é levar para o plenário um dos 60 pedidos de impeachment que um dos ministros do Supremo é alvo e deixar a casa deliberar sobre isso. É o que precisamos hoje para pacificar o país. E aí, já que eu já enveredei por esse assunto principal hoje, né, eu volto depois só na minha comunidade do Locals, então, para falar de uma forma talvez mais incisiva também. Mas nós vimos também hoje o começo da nova legislatura e na Câmara vários deputados de oposição, bolsonaristas, ou de direita, ou conservadores, ou apenas defensores do bom senso, se você preferir, que foram lá com plaquinhas, com adesivo, fora Lula, né? Pacheco não, mostrando o seguinte, na fala do próprio deputado Nicolas Ferreira, o mais votado do Brasil: nós não estamos aqui para pacificar nada, nós estamos aqui para guerra política. E ele está certo. Ele está certo. Se política é uma extensão civilizada da guerra, do uso de força, do cabo de guerra, né, para evitar guerras físicas, criamos a política. É óbvio que nós não podemos aceitar a pacificação a qualquer custo, a qualquer preço. Quando me falam em pacificação, eu penso, a que preço? Perder meu passaporte? Perder minhas liberdades? Perder meu direito de falar em praça pública sem ter cometido qualquer crime? Eu não aceito essa paz, porque essa é a paz existente apenas na escravidão. Um gado talvez aceite esse tipo de paz. Os bovinos, eles querem paz para ruminar e não exigem muita liberdade. É curioso que a esquerda nos chame de gado. Hoje, meu amigo Paulo Pouzonov escreveu uma coluna na Gazeta do Povo, dizendo como é que foi o dia dele de gado. Mu! E ele, depois de tanto ser acusado de gado, resolveu ter um dia de gado. E um texto muito divertido e culto ao mesmo tempo, como é o estilo do Pouzonov. E é curioso que a esquerda sempre acuse nos outros aquilo que ela vê diante de um espelho. Nós não somos gado. E é exatamente por isso, por nós sermos indivíduos livres, cidadãos republicanos, que nós exigimos liberdade, inclusive de expressão, para criticar, para divergir do consenso, para questionar vacas sagradas, como a urna eletrônica, como o processo eleitoral, como as vacinas da Covid. E
o que quer que seja. Ainda mais se for um parlamentar com imunidade material. Eu estou me baseando aqui, obviamente, de um grande constitucionalista chamado Alexandre de Moraes. Está tudo lá. Então, é importantíssimo preservarmos a independência entre os poderes. E ela está, eu não vou nem dizer ameaçada, ela está destruída nessa gestão que se encerra, espero que de vez, de Rodrigo Pacheco. Vamos voltar ao tema já já. Antes, eu vou começar falando aqui sempre da questão mais cultural, espiritual até, né? Porque eu estou absolutamente convencido de que essa guerra política que estamos vendo, ela é apenas uma etapa e nem é a mais importante, ela é fundamental. Porque se a gente perder a guerra política, a gente pode ter liberdades destroçadas num piscar de olhos. Mas essa guerra política só é possível, uma vitória, por exemplo, progressista, quando eles venceram a guerra cultural. Quando, em nome do combate à desinformação, eles criam censura. Quando, em nome da defesa da democracia, eles impõem uma ditadura. Isso é a guerra cultural. Isso é a guerra de valores, de definição, de conceitos. É nela que a gente tem que mergulhar. E, acima dela, existe a guerra espiritual, porque quando você olha a composição de uma ala daquele Senado ali, do lado Randolfo Rodrigues, Renan Calheiros, Alcolumbre, a gente sabe que a guerra não é nem só política, nem só cultural. A gente sabe que a gente está lidando com coisa ruim. Coisa ruim. Então, eu tenho pouco a falar sobre isso hoje, porque eu estou focando mais no aspecto político, né, por motivos óbvios, mas eu comprei esse livrinho ontem para o meu filho, eu queria compartilhar com vocês. Ele tem 5 anos, ele tem frequentado as missas católicas todo domingo, isso tem feito muito bem para ele, para a família, e eu comprei esse livrinho, né, as primeiras histórias bíblicas para ele, com 5 anos. Vamos começar o trabalho de ler essas histórias antes dele dormir e tudo mais. É uma forma de ir incutindo certos valores, certas rotinas e combatendo essa turma ruim que está por aí desde a mais tenra idade, querendo capturar os nossos filhos. Então, essa guerra começa desde muito cedo. E a gente não pode delegar a terceiros isso. É sempre assim, alguém vai fazer. Se você não tiver de olho no que seu filho está aprendendo nas escolas, às vezes na pré-escola, ali já vai ter alguém doutrinando, fazendo a cabecinha dele com lixo progressista. Não é por acaso que nós estamos vendo aí Califórnia, até Brasil, USP, né? Gente achando que tem que pegar uma criança de 3 anos de idade, 5 anos de idade e convencer ela pode estar no sexo errado, no gênero errado, nasceu com o sexo diferente do gênero. Isso não é aceitável. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, porque eu sempre falo aqui da hipocrisia da esquerda, era a minha grande divergência, entre aspas, eu sempre cheguei mais como uma coisa complementar com o mestre Fiuza, que é outro alvo dessa tirania, e foi alvejado mesmo, né? Tá bem sumido. Mandou uma carta, inclusive foi lida pelo Augusto Nunes, para se retirar, pelo menos temporariamente, do programa da Oeste, né? Então, quer dizer, o sistema está conseguindo aquilo que quer, calar muitos de nós, né? Mas era a questão da ideologia. Até que ponto é só um cinismo, só um rótulo, né? Uma prateleira, para pegar da prateleira ali bandeirinhas, né? Ou até que ponto é algo mais essencial que explica a postura diante da vida e tudo. E eu sempre achei que são visões complementares. Mas a hipocrisia está no cerne da esquerda, porque não existe mais, como o Fiuza muito bem aponta, o comunista raiz. O comunista raiz, o último deve ter morrido lá na Revolução Bolchevique. Mas isso não impede, claro, o avanço de comunistas, que são hipócritas. Eu apontei isso no meu Esquerda Caviar. Mas veja que Bernie Sanders, que a gente olhava assim, talvez aí esteja um esquerdista mais, né? Porque o Boulos chegou no Congresso com seu Celta prateado, tudo uma bandeira. Primeiro emprego na vida dele, né? Tudo isso é uma bandeira. O Bernie Sanders, que tem um discursinho comuna, ele tem 3 propriedades, avaliadas em milhões de dólares. E olha só o que o Dan Crenshaw, esse sim, um herói nacional, perdeu um olho na guerra,
um SEAL Marine, né, um cara fora de série. Eu li o livro dele, Fortitude. É um livro maravilhoso, aliás, eu recomendo a todo mundo. Posso fazer uma live exclusiva na minha comunidade local só para esse livro. Vale a pena. Ele está apontando a hipocrisia, né? O Bernie Sanders está vendendo o ticket para o tour de lançamento do novo livro dele. Qual é o nome do livro? Tudo bem estar com raiva do capitalismo. Os tickets estão sendo vendidos na Ticketmaster. Tipo assim, é ridículo isso. Mas nós temos que apontar essa hipocrisia, porque ela ainda seduz um ou outro alienado, um ou outro jovem idiota. É sedutor o discursinho. E muitos caem. Muitos virem e falam assim, não, então para você ser comunista, socialista, você não precisa abrir mão do dinheiro. Então qual é o propósito? Pedir que taxem os outros e viver que nem um nababo? E usar todo o sistema capitalista para, como um capitalista, fazer milhões cuspindo no capitalismo? Isso não soa um tantinho incoerente, não? Vai plantar batata, né? E aí, por falar nisso, a Califórnia, cada vez mais imbuída da visão comunista, está querendo discutir mais impostos ainda em cima dos mais ricos, como se os mais ricos já não fossem sobretaxados na Califórnia. Daqui a pouco vai vir tudo que é californiano aqui para a Flórida. Mais um motivo, né, para você ficar esperto. Se quiser vir para cá, ver propriedade, as coisas estão voando. Eu sei porque eu estou vendo esse mercado agora, vou colocar provavelmente a minha casa à venda para downsize, né, com a filha em universidade, tudo mais. Então, aqui a coisa está muito aquecida, não é para menos. É porque com a pandemia muita gente descobriu que pode fazer trabalho remoto, a Brickell já é um hub financeiro importante, o clima é bom e a Flórida é tax-friendly, está deixando de ser um estado purple para virar um estado red, ou seja, conservador, em vez de swing state. Lembrando que vermelho nos Estados Unidos é a cor dos republicanos, né? Então, não é para menos que está atraindo a turma da Flórida, de Nova York, né? Aqui o federalismo existe. Aqui os estados têm muita autonomia. Então, a gente consegue comparar as gestões e votar com um pé. Tem muito mais mobilidade, muito mais imigração interna dos americanos, né? Então, paga-se um custo mais alto de ser lacrador e ficar criando políticas lulistas, né? Por falar em políticas lulistas, eis que o Reino Unido, sob pressão, né, da guerra cultural e da ditadura woke, lembrando que isso não é mais uma coisa de mundo chato, é uma coisa de mundo perigoso, eis que a polícia britânica está tendo que botar gente que não tem mérito, que não passa no crivo das forças policiais, alguns até mesmo com ficha criminal, para atingir cotas de diversidade. Veja que loucura uma coisa dessas. O policial tem que ser bem treinado, ter autonomia e defender a ordem e a lei. E hoje a discussão é que tem que atender um pré-requisito qualquer de minorias. Tem que ter lá o cicrano, o trans tal, a etnia tal, a religião tal. O que isso tem a ver com o combate à criminalidade? Absolutamente nada. Mas o Ocidente caiu de joelhos diante dessa ditadura insana dos pseudo-progressistas. E aí, claro, uma das consequências, né? O Reino Unido já faz a maior greve geral em uma década. Professores, funcionários públicos, serviços de transporte parando, porque querem aumento de salário compatível com o crescimento de custo de vida no país, né? Tem inflação alta, pandemia, lockdown. Caiu lá o pseudo-conservador, Boris Johnson, né? Com uma gestão hipócrita e insana. Parecia o João Dória, né? Com o cabelo do Trump. Era uma mistura de Trump com João Dória, pegando o que há de pior em cada um. Não podia dar certo. Então, veja que loucura. É por isso que cada vez mais eu me dou conta, e converso isso com alguns amigos, né? De que os Estados Unidos são o último refúgio do Ocidente. E mesmo assim aqui existe uma guerra acirrada. E não há garantias de vitória do bom senso. Mas é o último refúgio que resta. Se você quer vir para cá, né, porque a Europa está esquisita a situação também, não esqueça de ver com o escritório DM Visa Law, da Ingrid,
né, um plano de ação para a sua imigração. Um dos 180 vistos existentes pode te atender. Tire suas dúvidas, DM Visa Law, e não esqueça de dizer que chegou até eles por meio da live. Tudo consta. Gente, vamos falar um pouquinho da política nacional agora, do desgoverno Lula. Como todo governo comunista, porque é disso que se trata, não vamos aceitar aqui eufemismos, né? Todo governo comunista começa tentando desarmar a população. E é óbvio que o Lula e o PT iriam voltar com força nessa agenda, né? O governo determinou que as armas sejam registradas na Polícia Federal em até 60 dias. Veja, Rodrigo, isso é só registrar. Além de eu ser contra isso, porque é uma forma de mapear e controlar, né? Nos Estados Unidos, eles não aceitam uma lei federal dessa natureza, com esse grau de centralismo, por motivos óbvios. Eles conhecem o ponto de chegada disso. Mas veja, qual é o intuito aqui? O intuito aqui é tornar ilegal quem hoje tem arma legal. Um monte de gente vai deixar passar esse prazo, tem custo, tem burocracia, vai ter um monte de gente que vai virar e falar, aqui, ó, dane-se. E aí esse cara tá com uma arma ilegal na frente. Então, é uma estratégia tão manjada. Primeiro você vai empurrando para a ilegalidade todo mundo. Depois você vai vindo com o confisco em nome da legalidade. Mas, de novo, não é preciso ser nenhum gênio para perceber isso. O ponto de chegada do PT e desse governo Lula é confiscar as armas dos cidadãos de bem. Não daquela turma que usa CPX no boné. Esses não vão ser importunados. Eles podem ficar tranquilos. E podem receber o Lula também tranquilamente, sem escolta policial nem nada, porque está tudo em casa. É ou não é? Agora, a gente tem que acreditar que o Lula, segundo o Poder Data, terminou o primeiro mês de desgoverno com mais de metade de aprovação. É piada, né? Não dá para acreditar numa coisa dessas. Até porque a gente viu que a eleição já foi apertada da forma opaca que se deu. Não obstante, logo depois já tinha um monte de tucano arrependido, com medo, externando suas preocupações e seus receios. Então é óbvio que este governo de Haddad, Marina Silva, Lula e companhia, com um monte de gente encalacrada na justiça, nos ministérios, com essa agenda econômica, é óbvio que esse governo não tem 52% de aprovação. Não tem. Mas assim vamos daqui até o final, sabe-se lá se vai ser daqui a 4 anos ou antes. Espera-se que antes, né? Até porque, veja, as narrativas já começaram, né? O indicado para a EBC, para a TV Lula, né, que o Bolsonaro devia ter privatizado ou fechado, devia, né? Defende tratar o impeachment de Dilma como golpe na rede estatal. Quer dizer, a gente está usando o nosso dinheiro do imposto para bancar um pseudo-jornalista que diz que a Dilma foi vítima de um golpe. Ou seja, Temer é golpista, Temer indicou Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes seria, então, um ministro ilegítimo. Pela ótica da EBC. Eles que são russos que se entendam, né? Só estou levando a conclusão lógica, de acordo com a premissa do próprio indicado para comandar a TV Lula, né? Agora, o presidente Bolsonaro, aqui pertinho de mim, em Orlando, ele voltou a questionar a derrota, dizendo, aconteceu ali coisa estranha, né? A gente fica com dúvida na cabeça. Parece que isso virou crime mesmo, não querem que ele possa duvidar do processo. Agora, ele disse, o governo Lula não vai durar se continuar nessa toada. E ele está certo, a princípio. Se houver um Congresso mais independente e o Lula continuar nessa toada de ir destruindo muito rapidamente todo o legado positivo deixado pelo governo anterior, alguma coisa vai acontecer. Porque tem muita gente fisiológica ali que está interessada em maracutaia, toma lá da cá, mas é inteligente o suficiente para não desejar a morte da galinha dos ovos de ouro. Eu dizia em palestras
na época ali 2012, 2013, eu falava, quem vai salvar o Brasil do destino venezuelano é o MDB. Não interessa aos fisiológicos que o Brasil vire uma Venezuela, nem mesmo uma Argentina, se a coisa degringolar demais. Então, esse é o jogo que está sendo jogado. Bom, nessa reportagem do Estadão, mencionava quem organizou o evento em que o presidente Bolsonaro discursou, e é o Turning Point. O Turning Point é uma iniciativa muito bem sucedida de um jovem altão, o Charlie Kirk. E olha como é que o Estadão comunista se refere ao Turning Point e ao Charlie Kirk, né? Parte da engrenagem que ajudou a financiar o comício de Trump que precedeu a invasão do Congresso americano. Olha a narrativa, né? O cara está aí há anos combatendo a doutrinação ideológica nas universidades e resume o Turning Point a aqueles que financiaram o comício para preparar a invasão, né? Que é tudo mentira. Aos 29 anos, Kirk é um dos agitadores políticos da extrema-direita americana. Claro, é a mesma forma que o Estadão me descreveria. Um agitador político de extrema-direita. Por isso que eu chamo o Estadão de Estadão comunista, que é exatamente o que essa porcaria de jornal é, né? Além de aparecer em listas dos perfis com maior capacidade de influência na disseminação de desinformação, leia-se tudo aquilo que combate as fake news da mídia mainstream, de esquerda, assim como o Estadão comunista. Ele arrecada dinheiro de doadores para manter as operações de suas organizações Turning Point e Turning Point Action, o braço político da primeira. Quer dizer, olha, é impressionante como querem criminalizar qualquer ONG de direita, qualquer iniciativa, qualquer movimento, qualquer think tank, qualquer coisa que você crie para combater esse enorme aparato de doutrinação ideológica e de controle hegemônico de narrativa na mídia, a mídia se une à esquerda política e demoniza e criminaliza. Agitador de extrema-direita, dinheiros, financiadores, golpistas. Olha, é dureza. Meus caros, se você quiser vir aqui para os Estados Unidos, principalmente na Flórida, mas atendem nos Estados Unidos inteiro, eu recomendo usar as minhas corretoras imobiliárias, Cíntia Torman e Flávia Caltabiano, da Torman e Caltabiano, que são parceiras da Compass. A Compass é a empresa de real estate que mais cresce na última década nos Estados Unidos, atendimento de primeira, concierge, portfólio incrível nos Estados Unidos inteiro, e aqui na Flórida vocês vão ser atendidos por essas duas, e eu boto minha mão no fogo, e é a quem eu confio, inclusive a minha propriedade. Bom, o editorial da Gazeta do Povo hoje está falando exatamente dessa nova legislatura que começa agora, e chamando a atenção que é uma oportunidade para um Senado mais independente. E aí diz, né, o país precisa de um presidente do Senado com personalidade e firmeza que jamais considere aceitáveis os excessos judiciários. E óbvio que toma partido, sim, para defender o Rogério Marinho. Isso, na verdade, minto. Foi o editorial de ontem que eu já trouxe aqui. O editorial de hoje, que eu estou sem as imagens, para quem está vendo nas plataformas, né, era mostrando que essa nova legislatura, acima de tudo a Câmara, precisa, além de qualquer outra coisa, respeitar o eleitor. É uma casa representativa, tem de tudo, e tem que ter até comunista, porque os comunistas existem no Brasil e eles têm que ser representados no Congresso. Então, ao contrário dos comunistas que querem hegemonia e pensamento único e censurar quem é de direita, que eles chamam de extrema-direita golpista, blá, 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 eu acho que tem que ter lá o Boulos com seu Celta, né, e o jatinho particular que ele usa para representar os comunistas, do Leblon, da Vila Madalena. Agora, o mais importante é que o parlamentar respeite o seu eleitor, porque esse é o sistema de representatividade. Nós temos uma democracia representativa. Então, o ponto que o editorial da Gazeta chama atenção é isso, né?
é uma guinada mais conservadora, mais à direita, mas, acima de tudo, fazer oposição construtiva, responsável, que é pensar e priorizar o Brasil acima de tudo, né, de disputas políticas, mas, acima de tudo, respeitar o seu eleitor. Então, por exemplo, o senador Romário, no Rio de Janeiro, como é que ele vai votar agora? O voto é sigiloso. Era uma das únicas dúvidas ali do PL, né? Traição, né? Como o Romário deveria votar? Ele acha que os seus eleitores que o colocaram no Senado, né, querem que ele vote em Pacheco, junto com o PT? Ou na oposição? Ou no Senado independente? Então, esse é o principal papel de um parlamentar. Ele está lá para representar quem o elegeu. E isso é algo muito importante e muitas vezes ignorado. Agora, outro aspecto interessante, gente, é que nessa nova legislatura, a gente precisa lembrar quem não foi reeleito. Aí a gente pensa, puxa vida, José Serra não é mais senador. Que triste. Vou ter que abrir até uma champanhe hoje para comemorar. E aí a gente pensa na Câmara. Alexandre Frota vai ter que trabalhar agora com pornografia? Aí era melhor continuar na política, né? Fazendo o que ele estava fazendo. Miranda, traidor, né? Mandetta. Alguém lembra do Mandetta que a mídia colocou no patamar do Dr. Fauci? Era a voz da ciência no Brasil. Alguém lembra do Mandetta? Tá jogando sinuca, tá na praia, sem máscara? E, claro, Joyce Hasselman. Aí a gente ri para não chorar, né? Mas se quiser rir, pode rir mesmo, porque ninguém vai chorar com essa notícia. O PSDB de São Paulo expulsou a deputada Joyce Hasselman por não ser reeleita. Gente, Joyce Hasselman foi eleita com 1 milhão de votos na esteira do bolsonarismo, da direita. Traiu seus eleitores, o país, debandou para o lado tucano, se vendeu moralmente contra os seus pares, né? E foi acolhida pelos tucanopetistas, que usaram ela para o trabalhinho sujo e cuspiram. É o destino de todo traidor. Quem acha que vai ter um colinho quente junto com tucanopetistas está muito enganado. Agora, quantos votos a Joyce Hasselman teve como tucana? 13 mil. Saiu de 1 milhão para 13 mil. Tá feliz, Joyce? Com seu papelão pelo país? Pois é, né? Enquanto isso, Tarcísio, que continua ponta firme, né? Tarcísio chamou e foi aceito o convite Paulo Guedes, melhor ministro da economia que já tivemos na história, para ser conselheiro de economia para o estado de São Paulo, para sua gestão. Eis como a mais fracassada prefeita de São Paulo, depois de Fernando Haddad, a comunista Luiza Erundina, descreveu isso. Imagine só, o governador de São Paulo terá como conselheiro econômico ninguém menos que Paulo Guedes. O ex-posto Ipiranga de Jair Bolsonaro comandará um time de conselheiros. Que tragédia. Pois é, né, Erundina? Que tragédia, né? Bom mesmo seria se o Tarcísio tivesse colocado o Fernando Haddad no comando. Ops, ele já esteve no comando da cidade de São Paulo e foi aquela desgraça. Gente, é impressionante como a esquerda idolatra o fracasso. A esquerda não pode ver um fracasso que ela vai lá e abraça. E ela não pode ver um sucesso que ela vai lá e olha com inveja, cospe, pisa em cima, tenta destruir. Esquerda é sinônimo de fracasso. Mas, para eles, nem sempre. Porque eles conseguem enganar muita gente. E aí eles têm sucesso ludibriando otários. Esse é o truque da esquerda desde sempre. Vocês viram que eu mencionei aqui editorial da Gazeta e tudo, né? Assinem o melhor jornal do Brasil. O que vocês estão esperando? Mais de 100 mil assinantes. Faz trabalho sério de jornalismo independente. Tem as suas diretrizes anunciadas. São valores conservadores que estão presentes nos editoriais, na composição de colunistas. Assine a Gazeta do Povo. E agora eu me despeço de quem está acompanhando ao vivo nas plataformas para falar apenas com a turma
do Locals. Se você ainda não é membro da comunidade, rodrigoconstantino.locals.com. Vai lá, porque cada vez mais a live vai acontecer fechadinha, protegida, segura, na minha comunidade local. Valeu, turma. Até amanhã e rezemos, porque em pouco tempo saberemos o destino do Brasil.